A meritocracia é uma grande ilusão liberal criada, né, por pessoas que querem vender sonhos e muitas das vezes estão lucrando com a venda desses sonhos. O thriller começa com um professor assumindo de grandes proporções. A meia-culpa eu faço sem problema algum. Na verdade, eu acho que quem acompanha a minha história dentro das redes sociais sabe muito bem que um defeito que eu não tenho é o de teimosia e não pedir desculpas. Eu errei muito no passado, aprendi com esses erros e não afirmo aqui que hoje seja um adorador ou um participante, né, de um projeto petista, mas eu não tenho a menor dúvida que naquele momento, no momento do impeachment, no momento do que nós podemos chamar de golpe, a minha colaboração, embora fosse nada comparável com a força que eu tenho hoje nas redes sociais, naquela época eu era muito mais empresário do que influenciador, sem dúvida ela existiu. E, sem dúvida, ela foi utilizada da maneira errada, equivocada, por falta de estudo, por falta de profundidade, por falta de leitura. E eu passei os últimos 4 anos, tentando não só corrigir esse erro, mas tentando também usar a minha força para que a gente afastasse o máximo possível essa possibilidade de opressão que a gente vê hoje. É claro que eu sou apenas um influenciador, eu sou apenas um youtuber, eu sou só um comunicador e, embora tenha noção da força que as minhas redes carregam, eu também preciso manter a minha humildade de cidadão como qualquer outro, como qualquer um que está aqui hoje assistindo e que não seja um especialista. Então, assim como eu errei naquele momento do golpe, eu posso vir a errar de novo e de novo e de novo, e a única coisa que eu posso prometer não é de não errar, mas de continuar estudando, de continuar tentando evoluir, tentando melhorar. Eu não posso prometer não errar porque ninguém pode nesse mundo. A respeito do vídeo, eu não me arrependo de absolutamente nada. E o meu fone caiu. Eu não me arrependo de absolutamente nada. Na verdade, eu acho que demorou para eu fazer aquele vídeo. Eu já deveria ter feito antes. Eu já tinha falado antes. Tem uma entrevista minha, em 2019, para a GQ de Portugal. Se meu fone cair várias vezes, eu peço perdão. Meus ouvidos são pequenos, eu não sei porquê. Reclamem com os meus pais. Nessa entrevista, eu falo para eles, já não dá mais para ficar calado. Qualquer pessoa que esteja calada nesse momento e tenha influência com uma pessoa ou com 5 milhões de pessoas, essa pessoa já é conivente com o que está acontecendo. Isso foi em 2019, antes do Bolsonaro subir em palanque, em manifestação que pedia o AI-5 e pedia o fechamento do Congresso e do STF. Então, eu não me arrependo nem um pouco. Eu acho que mais pessoas precisam dar eco a essa cobrança para que os influenciadores, os comunicadores, pelo menos aqueles que têm mais força, comecem a perceber a responsabilidade que traz você atingir tanta gente. A responsabilidade que você tem em falar com tantos jovens. Uma das coisas que eu mais li na internet nessa semana, desde que a gente anunciou o programa, foi como que o Felipe... Desculpa estar antecipando alguma pergunta, mas como que o Felipe enxerga a participação dos jovens dentro da política. E como que o jovem vai se interessar pela política se aqueles com quem eles se identificam, aqueles que eles assistem, aqueles que eles ouvem, se calam num momento tão importante e determinante quanto a luta contra a opressão. Se essas pessoas se calam quando o momento é da luta contra a opressão, contra um regime fascista que se aproxima do fascismo, que se encanta e flerta com o fascismo, se essas pessoas se calam nesse momento, como que esses jovens vão entender a relevância histórica daquilo que a gente está vivendo hoje? Então a minha cobrança foi nesse sentido e eu mantenho cada palavra do que eu disse. Gente, sinceramente, a força política que me dão hoje, a importância política que me dão hoje, eu estou com muita raiva das minhas orelhas nesse momento. Tá muito bom que você já virou meme, já criou vários memes só nesses duas Já criei o meme, a orelha do Felipe Neto é muito pequena. Essa importância é uma importância que eu nunca pedi e que, na verdade, acho que vale falar sobre isso. Essa é uma importância que reflete um pouco do cenário brasileiro que a gente está vendo hoje. Quando um youtuber que está no YouTube fazendo vídeos de humor, diversão, Minecraft, se torna uma referência política no Twitter, isso é um sinal claro de carência de posicionamento de pessoas que deveriam se posicionar e muitas vezes não se posicionam, de carência do público. Eu estar aqui sentado hoje, embora eu agradeça do fundo do meu coração e acho que meus números na internet justifiquem a minha participação no programa, mas falar sobre política é um cenário também que evidencia essa carência.
Eu acho que, infelizmente, a gente está vivendo um momento de carência no Brasil em relação à cultura, em relação à opinião, e eu torço muito para que esses comunicadores comecem a falar mais. Eu acho que a gente tem um cenário de comunicação hoje, por parte do governo, vai ser polêmico um pouco o que eu vou falar, mas eu peço que vocês esperem a minha explicação. Por parte do governo, muito eficiente. Por quê? E as pessoas se surpreendem com essa minha afirmação. O governo atual, ele focou num determinado público para manter uma base de apoio sólida, consistente. E essa base é de 30%. Eles sabem como falar para esses 30%. O que eu mais vejo de pessoas me perguntando nos bastidores, justamente por eu viver de comunicação e praticá-la diariamente nos últimos 10 anos, é por que a base de apoio ao governo não se abala, não diminui além dos 30%. Ela pode dar um beijo ali nos 26%, 27% e volta a subir para os 30%. Embora existam vários fatores que permeiem essa popularidade do governo, a comunicação é fundamental, como sempre foi na história da humanidade. E esse governo sabe se comunicar para essas pessoas, seja essa comunicação feita de uma maneira legal ou questionável. Eu não vou usar o termo ilegal aqui para não ter problemas. Questionável, como está acontecendo na CPMI, na CPMI das fake news. Então, a gente tem um cenário onde a equipe de comunicação do presidente, ela não está preocupada com falar sobre plano de governo, falar sobre medidas de solução. Ela está preocupada em inflamar. O governo atual do Brasil, infelizmente, ele vive do caos. Ele vive da promoção do caos, da promoção do desespero, do medo e do caos. É disso que ele se alimenta. E é disso que grande parcela da população brasileira se identifica, principalmente pela ignorância, infelizmente, resultado de anos e anos e muitos anos de descaso com a educação básica, com a educação municipal, estadual e também federal. Então, eu acho que a situação do Brasil é uma consequência de toda a falta de educação que a gente teve, de falta de investimento necessário em educação que a gente teve ao longo das últimas décadas. E o governo Bolsonaro, nada de braçada dentro dessa forma de se comunicar, que é uma forma terrível para quem realmente entende o que está sendo dito ali, mas que funciona para as pessoas, para esses 30% que estão hoje apoiando o presidente da República. Já a oposição está fazendo tudo errado há muito tempo. E isso é uma coisa que eu falo para pessoas que eu conheço, que fazem parte, que compõem a oposição. Em termos de comunicação, a oposição está desunida, a oposição tem dificuldade de falar e está começando a aprender agora a usar as redes sociais. É necessário, óbvio que é necessário, uma união contra o fascismo. A gente não pode mais ficar aqui esperando que a oposição vá, de forma segmentada, conseguir derrubar o que está acontecendo nesse momento. É necessária essa união. E a comunicação é a parte mais importante na hora de convencimento do público. E se a gente quer conseguir atingir esses 30% que formam essa base sólida do governo, através da comunicação a gente consegue chegar lá. Agora, tudo isso faz parte de diálogo, de conversa, de entender onde essas pessoas podem ser impactadas pela comunicação. Só que a discussão hoje ela não é política. A discussão hoje é sobre liberdade, é sobre opressão. Quando a gente vê o presidente fazer as coisas que está fazendo, quando a gente ouve um presidente mandar um jornalista calar a boca, quando a gente lida com a realidade que está lidando hoje, não é mais uma questão política, não é mais uma questão de lado. Qual é o lado? Que lado é esse? A gente não pode validar a opressão, a gente não pode validar o fascismo. Exatamente essa questão que a gente precisa entender. A gente está lidando com um assunto extremamente radical, onde a gente não está falando sobre informação a respeito de lados. Qualquer pessoa hoje sabe que o Covid é uma ameaça. Qualquer pessoa hoje tem que ter o mínimo de discernimento para saber que Jair Bolsonaro é uma ameaça. Basta ler o mínimo, assim como você lê o mínimo para saber que o Covid é uma ameaça. Eu, obviamente, não estou comparando um vírus a um ser humano, mas eu estou mostrando como você pode se informar a respeito de uma coisa e você pode se informar a respeito de outra de uma maneira básica. Você não precisa se aprofundar para entender a ameaça que representa o atual governo. Então, a partir daí, desse pensamento, a gente não está falando sobre posicionamento político. Muita gente me cobrou isso. Falou, Felipe, você está pedindo para as pessoas falarem sobre política.
Eu não estou pedindo para ninguém falar sobre política. Eu não teria essa audácia. Eu não estou pedindo nem para ninguém concordar comigo. Não é para você concordar comigo. É para você ter o mínimo de bom senso a respeito do que é liberdade, do que é opressão. É só isso que a gente precisa ter o discernimento para falar. Ele não. As redes sociais, elas podem colocar filtros. A gente teve recentemente o Instagram removendo um post do presidente da República e avisando que o post foi removido por fake news. Esse é o cenário brasileiro hoje. O presidente da República teve seu post apagado pelo Instagram por disseminar fake news. Então, as redes sociais estão tentando. O Instagram, o Facebook, o Twitter, eles estão tentando ao máximo. O YouTube tenta ao máximo coibir a divulgação de desinformação. Só que existe um problema. E esse problema é o que as pessoas estão se perguntando como corrigir. Porque esse problema talvez seja impossível de corrigir. Esse problema se chama WhatsApp. Porque a gente pode falar sobre filtros de fake news em Instagram, ou Facebook, ou Twitter, porque são redes públicas, onde você coloca algo e você está à mercê de regras. Ali existem regras. Agora, e o WhatsApp? Até onde vai a possibilidade de uma empresa observar a sua conversa, de saber o que você está disponibilizando para as outras pessoas? É possível combater os robôs do WhatsApp, mas e o boca a boca do WhatsApp que compartilha essas fake news aos milhões, que manda para milhões de celulares? Esse é o maior recurso hoje utilizado pelo gabinete do ódio. A gente pensa que são os robôs do Twitter, que é o Facebook. Não, a arma mais utilizada é o WhatsApp. E é onde menos se tem monitoramento. Como é que alguém vai monitorar o WhatsApp? É muito complicado, é um embate ético mesmo. Então, dentro das redes sociais, o caminho já está progredindo, eles estão trabalhando para melhorar cada vez mais, e o exemplo disso é um post do presidente da República sendo apagado e informado no lugar que ele publicou uma fake news. Já no WhatsApp, aí é uma pergunta que é muito difícil de ser respondida, eu não tenho resposta hoje. Se você, nesse revisionismo que fez das suas condutas, também reviu suas condutas machistas do passado. E eu recebi ao longo do dia muitas perguntas a respeito também de comportamentos homofóbicos que você manifestou no passado. E se você acha que estes seus comportamentos eram bons exemplos para o seu público infanto-juvenil. Sem a menor dúvida que não. Quando eu comecei a gravar vídeos no YouTube, eu tinha 22 anos. E naquela época eu vinha de um local, de uma cultura reacionária. Eu cresci muito ligado à igreja, embora eu não esteja culpando a igreja por todo o reacionarismo do mundo, mas dentro de um espaço onde eu lidei com esses valores, onde gays não eram tão bem recebidos ali naquele local, e eu realmente cresci com algumas questões que eu precisava rever ao longo da minha vida, ao longo da minha maturidade. Quando eu começo a gravar vídeos para o YouTube, eu ainda tinha muito disso dentro de mim, embora já começasse a querer entender isso. Eu era muito jovem. Eu passei por uma exposição que não é tão fácil você amadurecer com muita gente te olhando. Porque você vai errar muito ao longo do seu amadurecimento. E quando você tem um canhão de audiência para falar bobagem, é justamente nessa fase da idade que a gente começa a falar bobagem. Eu acho que o meu erro teria sido muito maior, não por ter dito as coisas que eu disse, né? Que sim, eu cometi atos em falas, né? Machistas, homofóbicas. O meu maior erro não seria ter feito isso, mas não ter me disponibilizado a ouvir e a corrigir aquilo que eu tinha feito. Então, a partir do momento em que eu comecei a ouvir as pessoas, que eu comecei a perguntar, e eu peço isso, eu falo isso do fundo do meu coração, com toda a humildade do mundo, para você que tem problema em aceitação de homossexuais, que acha que mulher tem um lugar onde ela tem que ficar, que você ouça essas pessoas. Porque eu só comecei realmente a questionar, não foi com literatura, não foi com vídeo no YouTube, não foi com nada disso. Foi chegando para um homossexual e perguntando para ele como é ser você. O que é ser você? O que você lida? O que você vê? E quando você começa a fazer essas perguntas para essas pessoas, para gays, para mulheres, para negros, você começa a enxergar que você, como branco ou hétero ou homem, que é o meu caso, que eu sou tipo o suprassumo né, das... como é que se diz? Das... Maiorias? Quando você é favorecido não, pelo sistema, dos privilégios.
Não, mas dos privilegiados. Quando você é o suprassumo dos privilegiados como eu, é uma tendência que acontece bastante de você não ouvir essas pessoas. Então, eu passei a ouvir só isso, perguntar como é ser você, o que você sofre no dia a dia, como foi o seu passado, como foi crescer sendo ou mulher, ou negro, ou gay, ou nordestino, ou tantas outras questões que a gente precisa aprender e ouvir. E foi ouvindo que eu comecei a aprender. E é um processo eterno. A gente nunca vai saber exatamente como essas pessoas se sentem. Felipe. É tentar o tempo inteiro aprender cada vez mais. O que me pauta, de fato, são as coisas que eu leio. Então, são os veículos tradicionais, é a imprensa e principalmente a imprensa. Eu acho que a gente precisa valorizar muito o trabalho da imprensa. A gente está vivendo um momento, é inacreditável que a gente esteja vivendo um momento onde seja necessário dizer para as pessoas valorizem a imprensa. É trágico a gente ter que eu falar isso aqui. Não deveria ser uma frase que se fala, deveria ser algo que todo mundo sabe. Valorizem a imprensa, porque é só a imprensa que pode continuar deixando a democracia existir e se fortalecer. A gente depende da imprensa. Felipe. E não só valorize a imprensa, como se você tiver condição, assine a imprensa, porque a imprensa precisa de assinatura também. Enfim, só queria deixar esse merchan aqui sem ter recebido nada. Depois Boa, eu foi queria bem. finalizar. Vai. A meritocracia é uma grande ilusão liberal criada, né, por pessoas que querem vender sonhos e muitas das vezes estão lucrando com a venda desses sonhos. A meritocracia ela só existe se você tiver duas pessoas em exatas condições de obstáculos, né? Então, se você já está falando de uma pessoa branca e uma pessoa negra, você já não existe o argumento, o assunto meritocracia, ainda mais num país como o Brasil. Para isso, basta olhar as estatísticas, os estudos. Essa não é a minha área de especialidade, eu falo isso mais como um opinador, como um leitor, como alguém que gosta de se inteirar, mas a meritocracia entre homens e mulheres não existe, entre brancos e pretos não existe, entre, enfim, homossexuais e heterossexuais não existe, entre pessoas de periferia e pessoas que estão no centro da cidade, das oportunidades, também não existe, entre pessoas pobres e pessoas ricas também não existe. Então, o fato de eu ter vindo de um lugar pobre e ter me tornado a exceção da regra não faz de mim uma prova da meritocracia, porque todas as pessoas que lá ficaram são a prova de que a meritocracia não existe.